A nossa riqueza não está aqui na terra. A nossa riqueza está no céu. Aleluia, Jesus. Mas como, irmãos, que nós buscamos essa riqueza? Através da presença de Deus, obedecendo a Deus. E obedecendo a Deus, obedecendo ao homem de Deus, Naamã saiu daquele rio limpo, dizendo, aí falaram para ele que a pele dele estava como pele de bebê. O que significa isso, irmãos? Significa que a nossa alma tem que estar limpa. Aleluia, Jesus. Os hinos falaram sobre água. O que a água faz? Ela mata a sede, mas ela também lava. Ela purifica, ela limpa. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ser limpos. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Aquele que estiver sujo, suje-se mais. Aleluia, Jesus. Porque na palavra de Deus, na vida com Deus, irmãos, não existe meio termo. Ou tu é, ou tu não é. Eu ouvia muito dizer assim, ou tu é convertido, ou tu é convencido. Aleluia, Jesus. Nós devemos ser convertidos a Cristo Jesus. Nós devemos falar assim, não, eu sou servo do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, e eu vou fazer a vontade dele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como disse Paulo. Aleluia, Jesus. Nós não devemos, irmãos, estar igual aquele jovem na janela. Aleluia, Jesus. Nós devemos ter a certeza, irmãos, e a convicção que nós precisamos viver uma vida em Cristo. Aleluia, Jesus. Naamã até tentou ficar no meio termo, mas ele não conseguiu. Ele teve que descer, aleluia, Jesus, descer no profundo do rio, onde lá, quem sabe, ele encontrou a presença de Deus e saiu daquele rio limpo, aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que quando quisermos, quando nós precisamos buscar a presença de Deus, lá em Mateus 6:6, diz, entra, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, que Ele te ouvirá. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com o Espírito Santo de Deus, porque só Ele, irmãos, só Ele vai curar a nossa vida, só Ele vai tirar as dores, as mazelas da nossa alma. Aleluia, Jesus. O Salmo 139 diz que aonde a gente estiver, os olhos do Senhor estão nos contemplando. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que por muito tempo eu vivi, eu digo assim, na escuridão. O meu mundo era cinza, meu mundo não tinha cor. Aleluia, Jesus. Desde que eu me entendo por gente, eu vivia num estado de tristeza, de dor, por rejeição desde o ventre. Mas eu demorei muito, irmãos, a entender que existia um que me amou primeiro, um que me escolheu, um que me separou. Isso não me livrou de eu sofrer. Isso não me livrou de eu passar por situações que hoje eu penso assim, como eu passei. Aleluia, Jesus. Em 2003, quando eu vim para cá, para Santa Catarina, que eu morava no Mato Grosso do Sul, de repente, quando veio um vento, eu descobri que estava com câncer. E naquela época, 23 anos atrás, quando falava, está com câncer, vai para Florianópolis, vai para morrer. Mas eu tinha alguém que tinha me escolhido. Eu sempre falo assim, que eu estava sempre sozinha nas consultas, nos exames, nos lugares, mas eu não estava sozinha. Jesus estava sempre comigo. Aleluia, Jesus. Quando eu subi, que o médico falou, Sandra, você está com câncer. Eu não estava sozinha, Jesus estava comigo. Eu não tinha um familiar comigo, mas Jesus estava comigo, me segurando no colo, pastor Gilberto. Aleluia, Jesus. E daquela
aquela dor de câncer que o Senhor me curou para a honra e glória dele, eu passei por uma depressão profunda. O que é a depressão? É uma doença na alma. É uma doença, irmãos, que parece assim que tu nunca vai sair de um poço. Aleluia, Jesus, de um poço que você está, e quanto mais tu quer sair para cima, como eu sempre digo, eu cavava mais para baixo. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, Ele tem as suas formas, as suas maneiras de nos resgatar. Aleluia, Jesus. Sair daquele momento onde eu não poderia mais, não queria nem entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu só tinha o meu filho, queria ter mais, descobri que não podia. Isso para mim foi uma dor muito grande, mas quando eu estava cicatrizando aquela dor, irmãos, veio outra pior. Eu perdi um irmão. Aí eu fui para o fundo. Quando eu estava levando, eu fui para o fundo do poço de novo. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor, irmãos, nunca me abandonou. O Senhor sempre esteve do meu lado. Aleluia, Jesus. E aí, quando eu já estava com 38 anos, o Senhor fez igual aquele paralítico lá no templo de Betesda. Ele não perguntou se eu queria descer no poço, ele perguntou se eu queria ser curada. E aí, a partir dali, eu encontrei a Jesus, Jesus me encontrou, e eu venho trilhando, irmãos, um caminho que não é fácil. Cada dia, cada tempo, aparece uma situação difícil, mas hoje eu tenho uma certeza: Jesus está comigo. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele não abandona. Aleluia, Jesus. Ainda que tu esteja pensando assim, eu não vou conseguir, a palavra de Deus diz assim: não te mostres fracos no dia da tua fraqueza, porque senão a tua força vai ser pequena. Aleluia, Jesus. O nosso Senhor, Ele é autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Nós precisamos estar alicerçados neles todos os dias. Nós precisamos orar, buscar. Aleluia, Jesus. Buscar a cura da nossa alma. Teve